Isaías capítulo 5, vamos ler apenas o verso 24. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Senhor de Israel. Meus irmãos, se nós abrirmos a nossa Bíblia um pouquinho antes, no início do capítulo 5, nós vamos ver ali que o texto trata a respeito da vinha má. E quando nós já estudamos aqui, de outra ocasião, nós vimos o que foi feito. Conta essa parábola que certo homem resolveu plantar uma vinha. E que ele, com todo cuidado, escolheu as melhores mudas, ele cavou a terra, tirou as pedras, adubou a terra, preparou a terra, ele cercou a sua vinha de modo muito cuidadoso, ele fez um lagar, já esperando então tirar o fruto ali daquela videira para poder produzir vinho. E ele, depois de todo esse cuidado, de tanto tempo esperando, as uvas produziram. Mas o texto diz que as uvas produziram, a videira produziu uvas bravas, uvas amargas. E aí então o senhor da vinha, ele decidiu, ele cortou a videira, ele tirou a cerca, ele quebrou o lagar, porque se uma vinha não produz fruto bom, se ela não produz fruto útil, ela não tem utilidade nenhuma. E aí, meus irmãos, depois de falar da sua vinha má, ele então vai descrever aqui alguns ais. Quando se fala ai, é uma expressão de sofrimento, é uma expressão de dor. E aqui então é os ais de Deus por nossas atitudes. Porque o texto, a partir do versículo 8, ele vai descrever quais são os frutos maus que nós corremos o risco de produzir. Veja, irmãos, que a natureza ela tem leis que são claras, são definidas, são imutáveis. Um pé de laranjeira, ele nunca vai produzir peras. Um pé de manga nunca vai produzir melancias. Só que a laranjeira pode produzir laranja azeda. O pé de pera pode produzir peras também azedas e amargas. O pé de manga pode produzir frutos pequenos, inúteis. E o pé de melancia produzir melancias de péssima qualidade. É isso que o texto está tratando. Não é que você não vai dar fruto nenhum, mas a questão é quais os frutos que você tem dado. Qual é o fruto que você tem dado para o Senhor, que fez tanto por você? Deus, ele investiu em você, porque o texto, quando ele trata a respeito da vinha má, ele termina dizendo que você é a vinha dileta do Senhor. Ou seja, você é a vinha que Deus investiu em você, que Deus deu tudo o que era necessário para você produzir, e que Deus espera que você produza bons frutos. Ele espera a tua produtividade. Então, meus irmãos, hoje nós vamos tratar sobre os frutos maus que corremos o risco de produzir. Acompanhe no texto quais são esses frutos, porque diz a respeito da vida prática. No versículo 8 diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. O fruto que nós corremos o risco de produzir é nos apegar aos bens e desprezar pessoas. Meus irmãos, quanto esse pecado tem sido cometido na igreja durante o decorrer da sua história. Quantas vezes pessoas desprezam irmãos, porque são diferentes, porque pensam diferentes, porque não têm as mesmas qualidades que outros, ou tratam outros porque são estudados de maneira diferente, exaltando a pessoa e aqueles que têm pouco estudo como se pouco valor tivessem. Irmãos, vê-se muita gente em filas de lotéricas, querendo ganhar dinheiro para ficar rico, e ao pensar em ganhar dinheiro, logo pensam em comprar uma grande casa, e construir um muro bem alto. Para quê? Para ficar protegido daqueles que venham querer do seu dinheiro.
Ou seja, o texto está dizendo aqui que é um pecado, é um fruto mau, querer valorizar bens e desprezar pessoas, e muitos que querem ficar ricos já pensam exatamente assim. Mas também muitos pobres também agem assim, ao desvalorizar pessoas, porque elas não têm aquilo que eles mais gostam. Muitos ricos se tornam velhos, solitários, ranzinzas, desconfiados. Pensam que todo mundo que se aproximam deles quer os seus bens, e assim não conseguem se entregar. Deus diz que não é bom que o homem esteja só, mas aqueles que valorizam bens e não pessoas, eles acabam sozinhos. Nós fomos criados para viver em comunidade, nós precisamos um do outro. A palavra de Deus diz que Cristo morreu pela igreja, nós precisamos da igreja, nós precisamos do diferente, porque é no convívio com o diferente que nós somos tratados por Deus. Quando tem um irmão diferente, que às vezes não bate muito com a gente tem que exercitar a paciência, a gente tem que exercitar os dons do Espírito, e assim então o fruto do Espírito vai sendo trabalhado em nós, e nós vamos crescendo espiritualmente. Mas quando nós afastamos daquele irmão diferente, aquilo que era para o nosso crescimento não acontece, e nós então produzimos o fruto mau, o fruto do afastamento daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Felizmente há bons exemplos. A história conta o exemplo do dono da Colgate. Uma vez eu li a sua história e eu fiquei impressionado. Ele começou, depois de um agir de Deus na sua vida, ele começou sendo fiel a Deus, entregando a Deus 10% daquilo que ele ganhava. Só que ele começou a ganhar muito. E aí então, abençoado por Deus, ele disse: eu quero investir mais, e passou a entregar 20% do que ele ganhava. E ele passou a trabalhar ajudando pessoas que estavam começando no estudo. E ele então pagava faculdade para pessoas que não poderiam fazer faculdade. E ele investia nessas pessoas e o seu patrimônio foi crescendo. Ele passou a dar 30% do que ganhava e depois 40%. E mesmo assim ele tinha fartura. Chegando ao ponto dele abrir muitas fábricas, abrir muitos lugares para muita gente trabalhar. E quando ele colocava alguém para estudar, por exemplo, um engenheiro, ele diz: você vai estudar, eu vou pagar os seus estudos, e depois que você terminar, você vai trabalhar para mim durante um tempo, recebendo, mas para fazer construções, para trabalhar, para ajudar pessoas. E assim então ele desenvolveu pessoas, desenvolveu projetos sociais, usando o seu dinheiro para valorizar gente. Ao final da sua vida, ele recebia, ficava com 10% do que ele ganhava, e entregava para a obra do Senhor e para ajudar pessoas 90% do que ele ganhava. E Deus assim continuou abençoando ele. Não sei se ele é vivo, não sei da história, mas eu sei que a história conta o dono dessa empresa, o quanto ele valorizou pessoas e não bens. Tem um outro exemplo que já até lançou o filme. Se você nunca assistiu, assista. O título desse filme é Lista de Schindler. Schindler foi um homem que ele foi amigo de Hitler, pelo menos era o que Hitler achava. E ele, sendo bem envolvido com Hitler, ele então, abrindo a sua fábrica de panelas, ele pedia para Hitler que designasse uma quantidade grande de judeus que seriam mortos como milhares, 6 milhões de judeus foram mortos por Hitler. E Schindler, então, ele pegava essas pessoas para trabalhar na fábrica. Só que ao chegar na sua fábrica, ele usava o seu dinheiro para pagar, para com que essas pessoas fossem levadas para fora do país e assim pudessem viver. E aí conta o filme, no finalzinho do filme, quando ele começou a ser perseguido porque ele era tido como amigo de Hitler. E aí então ele pega a sua aliança e ele então diz: que pena, com essa aliança de repente eu poderia ter salvo mais algumas vidas. Ele deu tudo o que tinha, gastou todos os seus bens para valorizar pessoas. Não produza o fruto mau de valorizar bens e desvalorizar pessoas. É isso que o texto diz. Vai casas e casas, bens e bens, e vai se afastando de gente. Mas outro fruto mau que o texto nos avisa que nós corremos o risco de produzir é festejar a vida, ignorando os feitos do Senhor. Veja o versículo 12 o que diz.
liras e harpas, tamboris e flautas, e vinho há nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Meus irmãos, a vida é bela. O mundo onde nós moramos é maravilhoso. Outro dia, conversando com um venezuelano, ele falando do nosso país, ele disse: no meu país as pessoas estão morrendo de fome. O salário mínimo é de $3. E quem trabalha não ganha essa miséria, não tem o que comprar. E as pessoas que não têm estão morrendo de fome. Eu disse: e o nosso país, o que você acha? Ele disse: vocês moram num paraíso. E nós moramos num país abençoado. Um país onde você planta e colhe. Um país produtivo, tem sol, tem chuva, tem as estações bem definidas. Nós moramos num país maravilhoso. E a vida é bela, tem que ser festejada. A vida é um presente de Deus que tem que ser vivida com toda a intensidade. Você deve viver a vida como se hoje fosse o último dia. Viva com alegria na presença do Senhor. Mas o problema é quando as coisas tomam o lugar de Deus. Quando você passa a valorizar as coisas e esquece de Deus. Quando você que estuda acha que você é muito importante porque você estudou. Esquece que foi Deus que te deu todas as possibilidades para estudar. Quando você consegue comprar alguma coisa e se acha melhor do que o outro, porque você está num carro bonito e o outro não tem carro. Esquece que se Deus te deu a possibilidade de comprar um carro, é para que esse carro seja uma bênção. Quando você consegue dinheiro para comprar uma casa num bom lugar e você acha que você é superior aos outros porque tem aquelas coisas, esquece que foi Deus que te deu a possibilidade de comprar aquela casa. Não há problema em comprar um bom carro, uma boa casa. O problema que estamos tratando aqui é festejar, é se alegrar com as coisas da vida, esquecendo as obras do Senhor, esquecendo que é Deus que é o nosso provedor. O homem, por natureza, é ingrato. Ele facilmente se esquece do que recebeu de Deus. É muito comum ver pessoas virem à igreja e dizer: pastor, ora por nós. Olha, eu estou desempregado, minha família está sofrendo, ora por nós. Aí Deus abençoa, ele arruma um emprego. E logo depois: meu irmão, você não está vindo na igreja? Ih, pastor, eu estou sem tempo. E depois já não quer mais entregar o seu dízimo porque o seu salário cresce, esse tanto de dinheiro eu vou entregar para a igreja. E aí esquece que Deus está ali por trás abençoando, e por ter e estar numa condição favorável, ele esquece que Deus que o colocou ali. Muitos preferem viver nas nuvens, mas quando estão com o pé no chão, preferem brincar de Deus. Veja, irmãos, que Davi errou quando fez um censo. Sabe o que é censo? Censo é contar as pessoas. No caso de Davi, ele contou os soldados. Mas em que há pecado nisso? Porque a Bíblia conta que Deus deu um castigo terrível para Davi, porque ele fez esse censo. O erro dele é que ele acreditou que, tendo um bom exército, com quantidade grande de soldados, ele conseguiria vitórias, ele ganharia a guerra. Só que ele se esqueceu que todas as vitórias, da qual ele foi lá, lutou e ganhou, ele só ganhou porque Deus estava dando a vitória a Israel. Ou seja, ao olhar a quantidade de soldados, ele se esqueceu que Deus era que dava os soldados. Lembra-se de Gideão? Quando Gideão foi para a luta e com ele mais de 20 mil homens, o que Deus disse para ele? É muito esse povo. Eles poderiam lutar e vencer e se esquecer que eu é que lhes dei a vitória. E Deus foi tirando até ficarem apenas 300 homens. E com esses 300, eles derrotaram um grande exército. Para mostrar o quê? Que é Deus é que dá a vitória. Veja, irmãos, por abandonarem a Deus, muitos perdem as suas bênçãos. No caso de Israel, eles foram expulsos da terra. E quem tomou conta das terras, que eram as bênçãos de Deus, foram os nômades, que ocuparam a terra após o seu exílio. O salmista diz, lá no Salmo 33, não há rei que se salve com o seu poder, ou com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitórias, a despeito da sua grande força. A ninguém pode livrar.
Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Veja, irmão, se você não tivesse Deus na tua vida, você não produziria nada. Você seria inútil, inerte. A tua vida seria totalmente parada, porque Deus é que te abençoa e você não pode se esquecer de louvar a Deus. Então, faça festas. Se você lê em Levítico 9, vai dizer, no dia da tua alegria, toque trombetas. Por quê? Porque aquela trombeta dizia, Deus me abençoou, então vou fazer festas, venham para minha casa e venham se alegrar comigo, porque Deus me abençoou. Mas outro fruto mau que nós podemos produzir, se não tomarmos cuidado, é pecar e desprezar o juízo de Deus. Versículo 18 e 19 diz assim, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado, como com tirantes de ferro, e dizem, apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que o vejamos, aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Meus irmãos, que parece loucura dizer que algumas pessoas fazem questão de pecar. Não, pastor, isso não é verdade. É verdade. Lá em 2 Reis 21, versículos de 1 a 7, nós vimos a descrição das ações de um rei que pecou muito. Mas o texto diz que ele pecou com a intenção de provocar a ira de Deus. Eu vou pecar para provocar a ira de Deus. É isso que o texto está dizendo. O pecador vai lá e peca, e ainda diz assim, leve Deus a cabo a sua obra para que o vejamos. Ou seja, eu quero ver Deus vir me castigar, eu quero ver Deus fazer alguma coisa contra mim. O texto então fala de Deus, essas pessoas puxando para si a iniquidade e o pecado para si. Que coisa terrível é esta? Não apenas ter prazer de pecar, mas fazer propaganda dos seus pecados, para assim demonstrar a sua rejeição, a sua rebeldia aos preceitos de Deus. Mas, meus irmãos, as redes sociais têm mostrado muito isso. Pessoas que fazem parte da igreja ou que deixaram de fazer parte da igreja, pecando e mostrando o seu pecado. Meninas solteiras colocando lá fotos de cama cheio de pétalas de rosa e diz, olha o que eu encontrei. O que se faz numa cama de casal? Uma jovem solteira não está mostrando ali que está adulterando? Ou homens, líderes da igreja, presbíteros da igreja, pastores, colocando lá, como eu critiquei um pastor amigo meu, dizendo, venham irmãos, vamos beber vinho comigo. Por que que não chama para o culto? Peca e ainda faz propaganda. Outro tirando fotos, mostrando então a sua latinha de cerveja. Está pecando e além de pecar, faz propaganda do seu pecado. Isso despreza o juízo de Deus. É um ato tenebroso. Mas outro ainda é errar, é pecar e depois zombar do juízo de Deus. Não podemos exigir nada de Deus. Nós somos pecadores. Mas aqui fala do texto de pessoas pecando e depois esperando que Deus se apressasse em servi-los, exigindo a manifestação do poder de Deus para ter certeza que Deus existe. O fruto ruim é esse, terrível. Deus ele não abençoa quem está na prática de pecados. Isaías 59:3 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O salmista também no Salmo 18 diz, para com benigno, benigno te mostras, com íntegro, também íntegro, com puro, puro te mostras, com perverso, inflexível. O Salmo 66:18 também diz, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Esses textos deixam claro, não deixam dúvida nenhuma, de que onde estiver o pecado, Deus ele não estará lá. Deus ele não será abençoador. E o coração pecador, ele não pode ser habitado pelo Senhor. Se preferir o pecado, rejeitará Deus. E as bênçãos que poderiam vir de Deus, então, Deus rejeitará. Se você tiver curiosidade, leia depois
1 Crônicas 28, 9, você vai ver algo bem claro. Mas outro fruto mau que é apresentado no texto, que nós corremos o risco de produzir, é substituir princípios divinos por conceitos humanos. Ele diz aqui, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Falamos hoje pela manhã. Heresias, elas são criadas com contradições. São falsos conceitos. E as heresias, elas são criadas para enganar, para afastar aqueles que querem andar de acordo com a vontade de Deus. E também para enganar aqueles que já andam no caminho errado, se afastando ainda mais do Senhor. Eles querem mudar a verdade de Deus. O herege impõe o seu modo humano de pensar, mas muitas pessoas que estão na igreja também pecam assim, porque querem criar doutrinas que amenizam o juízo de Deus. Deus não vai se importar com essas coisas, dizem. Eu posso fazer isso que Deus não vai se importar. Criam doutrinas e conceitos próprios, criam soluções fáceis, criam caminhos macios e passam a ensiná-los como sendo eles a verdade de Deus, mas não é. O cristianismo é duro de viver. O cristianismo exige sacrifício. Quando um crente quer viver de acordo com a vontade de Cristo, a Bíblia é clara, ele será perseguido. Mas as pessoas criam conceitos de um cristianismo fácil, de um cristianismo que basta dar dinheiro ou fazer algumas coisas para viver então abençoado, livre de nenhuma dificuldade. Transformam a verdade divina em mentira e louvam-se a si mesmos. Fazem Deus parecer mal e fazem eles parecerem bons. Criam caminhos e soluções fáceis, tornam-se desonestos e permissíveis. Criam caminhos que são tortuosos e creem que devem ser felizes e defendem o seu direito de ser feliz, mesmo andando contrário à vontade de Deus. Vivem na mentira como se fosse verdade. Meus irmãos, isso nós vimos em vários setores da sociedade, em vários modos de pensar da sociedade, onde pessoas têm criado caminhos totalmente diferentes. Por quê? Porque querem ter o direito de viver no seu pecado, porque é assim que se sentem felizes. Agora há pouco estava conversando com um jovem que passou aqui. Ele disse, pastor, eu não vou negar, eu estou vindo de um boteco. Eu tenho um problema, eu uso crack. Eu uso crack, eu fico doidão, quero sair correndo, vejo o bicho, mas depois eu tenho que tomar cachaça para rebater aquilo lá, e essa é minha vida. Eu disse para ele, como seria diferente se você conhecesse Cristo? Eu oro, vou orar por você para que Deus possa fazer essa diferença na sua vida. Mas o grande problema das pessoas, elas querem ter o direito de viver nos botecos, usando droga, vivendo em todo tipo de pecado. E assim, esquecem da ação e da vontade de Deus. Mas o último fruto mau que corremos o risco de produzir é ser bom nas coisas más. O texto diz no versículo 22, ai dos que são heróis para beber e valentes para misturar bebida forte. Muitos se exibem com alegria por serem bons nas coisas do mundo. Essas coisas nem sempre louvam a Deus. São bons para contar piadas. São bons para dançar. Bons para cantar. São exímios esportistas, mas as coisas de Deus são tímidos e infrutíferos. São pessoas que no seu trabalho são admiráveis. Durante anos da sua vida nunca chegou um dia atrasado, mas da igreja nunca chega na hora certa. Para os filhos, levar os filhos do colégio, os filhos sempre chegam na hora certinha no colégio, mas para trazer os filhos para a casa de Deus, nunca chega na hora certa, sempre chega no meio do culto. Os trabalhos da igreja não dá para trazer os filhos porque está muito ocupado, mas no colégio nunca pode faltar. A gente vê os atletas, eles se preparam, eles treinam horas, porque eles querem o primeiro lugar.
desejam esse primeiro lugar, dão a sua força, o seu tempo, investem dinheiro. Só que para as coisas de Deus não tem tempo, não se preparam. E assim, então, dão mais valor às coisas terrenas do que às coisas de Deus. Para as coisas terrenas, estudam, porque querem passar em concursos. Se vão competir, se preparam com todo cuidado, porque querem ganhar nas coisas terrenas. Mas nas coisas de Deus, deixa tudo de lado. Ser bom nas coisas terrenas e ser ruim nas coisas de Deus é um fruto mau que as pessoas têm praticado aí sem nenhum cuidado. Porém, esse fruto tem sido produzido aos montes pelo povo de Deus. Enquanto isso, os talentos dados por Deus têm sido deixados de lado, têm sido enterrados. Pessoas que cantam muito bem, cantam no chuveiro, cantam e fazem apresentações, mas nunca se dispõem a cantar à igreja. Pessoas que são excelentes administradores, são pessoas que pagam suas contas, são pessoas fiéis, mas tudo que elas têm, os seus bens, o seu dinheiro, os seus talentos, isso nunca é entregue com o Senhor com fidelidade. É bom lembrar, Jeremias disse, maldito é o que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Nossos dons devem ser usados para a glória de Deus. Seja bom nas coisas boas, isso é o correto, isso é o fruto bom. Mas, irmãos, vem então o último aviso, que é o texto que lemos do versículo 24, que diz assim, pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Meus irmãos, Deus, Ele derrama seu fogo, seu juízo sobre quem despreza, de quem produz os frutos maus em vez de produzir frutos bons. Leia o que aconteceu a vinha má, como ela foi destruída. Versículo 26, mostra como Deus atrai inimigos para lutar contra aqueles que querem produzir frutos maus. Versículo 26, ele alvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra e venham apressadamente. Os próximos versos, eles vão revelar a disposição destas nações para fazer o mal ao povo de Deus. Versículo 27 a 30 diz, não há entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja, nem dorme, não se lhes desata o cinto dos seus lombos, nem se lhes rompe da sandália correia. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como de leão, rugem como filhos dos leões. E o rosnado arrebatam a presa e a levam, e não há quem os livre. Bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olha para a terra, eis que só há trevas e angústias, e a luz se escurece em densas trevas. Esse texto está descrevendo aqueles que Deus traz para tirar as bênçãos que Deus deu. Há um tempo atrás, uma amiga querida, um casal querido, muito ativo na igreja, disse o seguinte, eu vou me afastar dos trabalhos da igreja, porque eu quero estudar para um concurso. Já se passaram pelo menos 8 anos que eu saí da igreja da Minorte, e eles não passaram no concurso. Porque abandonaram as coisas de Deus para ter vitória nas coisas terrenas. Não serão abençoados por Deus. Deus não dará da sua graça. Porque aqueles que se dedicam à obra do Senhor, a Bíblia é clara, são esses que Deus abençoa. Aqueles que são fiéis ao Senhor, colhem das bênçãos, porque Deus os vê, Deus está atento, Deus cuida, é isso que cantamos, é isso que pregamos. A descrição do juízo divino contra quem produz frutos maus é terrível. Ninguém pode brincar com Deus. Ninguém pode desprezar a santidade de Deus. Deus, ele não brinca, ele não tolera o mal. Aqueles que menosprezam o Senhor sofrerão um duro juízo. Não produza frutos maus. Deus investiu muito em você. Produza bons frutos. É isso que ele espera de você. Lembra que a vinha que produziu frutos maus foi destruída. As construções construídas com tanto cuidado foram todas desfeitas.
Perceba também que esses inimigos terríveis que vêm contra o povo de Deus não foram trazidos por Satanás. Tem muitos crentes que gostam de falar dos gafanhotos que vêm, o cortador, o destruidor, e coloca o nome como sendo, então, inimigos trazendo por Satanás. Mas esses inimigos são trazidos por Deus para fazer juízo. O texto de Salmo 7, 14 a 15 diz: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Quem despreza o Senhor passa a ter Deus como adversário. Isaías 1, versículo 19, diz exatamente isso. Aqueles que recusam a se dobrar diante do Senhor receberão o mal. Quem produz frutos maus, quando poderia produzir fruto bom, está procurando para si juízo da parte de Deus. Então, meu irmão, receba esse aviso da parte de Deus. Você não poderá reclamar quando vier juízo. Quando as perdas vierem, saiba, Deus pode estar pesando a mão sobre você. Busque o Senhor, para que você então produza frutos bons. Domingo que vem, eu vou falar dos frutos bons que nós podemos produzir. Mas esses maus, que nunca façam parte da tua vida. Meus irmãos, é essa a mensagem que Deus tem para nós nessa noite. Que você possa guardá-la no teu coração e atinar para as verdades, para o modo de vida que agrada ao Senhor. Amém?